Dia 18 de fevereiro. Capítulos de hoje: Lucas 24, Levítico 13, 14, 15 e 16. Lucas 24. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia." Então, elas se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: "Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?" Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias?" "Que coisas?" perguntou Jesus. "O que aconteceu com Jesus de Nazaré?" responderam eles. "Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram." Jesus lhes disse: "Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e todos os outros profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: "Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase acabando." Então, Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: "Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?" Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11
e os que estavam com eles reunidos, que diziam: "É verdade! O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!" Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: "A paz esteja com vocês." Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Jesus lhes disse: "Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: "Vocês ainda têm algo aqui para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E lhes disse: "Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito, tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então ele lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: "Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto." Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Levítico 13. O Senhor disse a Moisés e a Arão: "Se alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma descoloração que possa ser sinal de lepra, essa pessoa será levada ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos. O sacerdote examinará a região afetada da pele. Se houver ali pelos que ficaram brancos e parecer que o problema é mais profundo que a pele, é lepra, e o sacerdote que examinar a pessoa a declarará cerimonialmente impura. Se, contudo, a região afetada da pele apresentar apenas uma descoloração branca e a mancha não for mais profunda que a pele, e se os pelos da região não se tornaram brancos, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, ele a examinará novamente. Se constar que a região afetada não mudou e o problema não se espalhou pela pele, isolará a pessoa por mais 7 dias. No 7º dia, voltará a examiná-la. Se constatar que a área afetada diminuiu e não se espalhou, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Era apenas uma erupção. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas se a erupção vier a se espalhar, depois de o sacerdote examinar a pessoa e a declarar pura, ela voltará para ser examinada. Se o sacerdote constar que a erupção se espalhou, declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é de fato lepra. Quem apresentar algum sinal de lepra irá ao sacerdote para ser examinado. Se o sacerdote encontrar um inchaço branco na pele, se alguns pelos sobre a mancha tiverem ficado brancos e se houver uma ferida aberta na região afetada, é um caso crônico de lepra, e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. Nesses casos, não será necessário isolar a pessoa para avaliá-la, pois é evidente que a pele está contaminada pela doença. Se a lepra se espalhar por toda a pele da pessoa e cobrir seu corpo da cabeça aos pés, o sacerdote examinará a pessoa infectada. Se constar que a doença cobre todo o corpo, declarará a pessoa cerimonialmente pura.
Uma vez que a pele se tornou completamente branca, a pessoa está pura. Mas se aparecerem feridas abertas, a pessoa infectada será declarada cerimonialmente impura. O sacerdote fará essa declaração assim que vir uma ferida aberta, pois esse tipo de ferida indica a presença de lepra. Se, contudo, as feridas sararem e se tornarem brancas como o resto da pele, a pessoa voltará ao sacerdote para ser examinada. Se as regiões afetadas tiverem de fato se tornado brancas, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura e assim ela estará. Se alguém tiver na pele uma ferida purulenta e ela sarar, mas surgir em seu lugar um inchaço branco ou uma mancha branca avermelhada, a pessoa irá ao sacerdote para ser examinada. Se o sacerdote a examinar e constatar que a mancha é mais profunda que a pele, e se os pelos da região afetada tiverem ficado brancos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. A ferida purulenta indica lepra. Mas se o sacerdote não encontrar pelos brancos na região afetada e parecer que a mancha não é mais profunda que a pele e até diminuiu, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. Se nesse período a mancha ou o inchaço se espalharem na pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é sinal de lepra. Se, contudo, a região afetada não aumentar nem se espalhar, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se alguém sofrer uma queimadura na pele e aparecerem na região feridas abertas de cor branca, avermelhada ou completamente branca, o sacerdote a examinará. Se constatar que os pelos da região afetada ficaram brancos e se parecer que a mancha é mais profunda que a pele, surgiu lepra na queimadura. O sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois sem dúvida é lepra. Mas se não encontrar pelos brancos na região afetada e se parecer que a ferida não é mais profunda que a pele e tiver diminuído, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, examinará a pessoa novamente. Se o problema estiver espalhado na pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois sem dúvida é lepra. Se, contudo, a região afetada não tiver mudado ou se o problema não tiver se espalhado na pele, mas tiver diminuído, é apenas o inchaço da queimadura. O sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura, pois é apenas a cicatriz da queimadura. Se um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote a examinará. Se constatar que a mancha é mais profunda que a pele e tem pelos amarelados e finos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. É uma ferida causada por sarna na cabeça ou no queixo. Se o sacerdote examinar a ferida e constatar que não é mais profunda que a pele, mas não tem pelos escuros, isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida novamente. Se constatar que ela não se espalhou, que não há pelos amarelados e que não parece mais profunda que a pele, a pessoa raspará todos os pelos, exceto na região afetada. Em seguida, o sacerdote isolará a pessoa infectada por mais 7 dias. No 7º dia, examinará a ferida novamente. Se ela não tiver se espalhado e se não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas se a ferida de sarna começar a se espalhar depois de a pessoa ter sido declarada cerimonialmente pura, o sacerdote a examinará novamente. Se constatar que a ferida se espalhou, não é necessário procurar pelos amarelados. A pessoa infectada está cerimonialmente impura.
Se, contudo, a cor da ferida de sarna não mudar e pelos pretos voltarem a crescer na região afetada, a sarna está curada, e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se um homem ou mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a região afetada. Se constatar que as manchas brancas são opacas, é uma simples erupção de pele e a pessoa está cerimonialmente pura. Se os cabelos de um homem caírem e ele ficar calvo, continua cerimonialmente puro. Se caírem os cabelos da parte da frente da cabeça, ele simplesmente ficou calvo na frente e continua puro. Mas se uma ferida branca avermelhada aparecer na região calva no alto ou na parte de trás da cabeça, é lepra. O sacerdote o examinará e, se constatar que há inchaço ao redor da ferida branca avermelhada em qualquer parte da calva do homem, com aparência de lepra, o homem está, de fato, infectado com lepra e está impuro. O sacerdote o declarará cerimonialmente impuro por causa da ferida da cabeça. Quem sofrer de lepra raspará as roupas e deixará o cabelo despenteado. Cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro! Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado fora do acampamento. O procedimento para roupas contaminadas. Quando o mofo contaminar uma peça de roupa, de lã ou de linho, um tecido de lã ou de linho, a pele de um animal ou qualquer objeto de couro, e quando a região contaminada da roupa, da pele do animal, do tecido liso ou trançado, ou do artigo de couro se tornar esverdeada ou amarelada, está contaminada com mofo e deverá ser mostrada ao sacerdote. Depois de examinar a região afetada, o sacerdote isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará o objeto novamente. Se a região afetada tiver se espalhado, a peça de roupa, o tecido liso ou trançado ou o artigo de couro foi, sem dúvida, contaminado por mofo corrosivo e está cerimonialmente impuro. O sacerdote queimará a peça de roupa, o tecido de lã ou de linho ou o artigo de couro, pois foi contaminado por mofo corrosivo. Deve ser completamente destruído com fogo. Se, contudo, o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada não se espalhou pela peça de roupa, pelo tecido liso ou trançado ou pelo artigo de couro, ordenará que o objeto seja lavado e depois isolado por mais 7 dias. O sacerdote examinará novamente o objeto depois de lavado. Se constar que a região contaminada não mudou de cor depois de ser lavada, mesmo que a mancha não tenha se espalhado, o objeto está contaminado. Deve ser completamente queimado, quer o mofo esteja do lado de dentro ou de fora. Mas se o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada diminuiu depois de ser lavada, cortará a mancha da peça de roupa, do tecido liso ou trançado ou do couro. Se a mancha reaparecer na peça de roupa, no tecido liso ou trançado, ou no artigo de couro, é evidente que o mofo está se espalhando e o objeto contaminado deverá ser queimado. Se, contudo, a mancha desaparecer da peça de roupa, do tecido ou do artigo de couro depois de ter sido lavado, o objeto será lavado novamente e, por fim, estará cerimonialmente puro. Essas são as instruções referentes ao mofo que contamina roupas de lã ou linho, tecidos lisos ou trançados, ou qualquer objeto de couro. É dessa forma que o sacerdote determinará se os objetos estão cerimonialmente puros ou impuros. Levítico 14. O Senhor disse a Moisés: estas são as instruções a respeito da purificação da pessoa com lepra. Ela deverá comparecer perante o sacerdote, que a levará para fora do acampamento e examinará a infecção.
Se o sacerdote constatar que a lepra foi curada, realizará uma cerimônia de purificação usando 2 aves vivas cerimonialmente puras, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo. O sacerdote mandará catar uma das aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa. Em seguida, pegará a ave viva, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e o ramo de hisopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre a água limpa. Depois disso, o sacerdote aspergirá 7 vezes o sangue da ave morta sobre a pessoa que está sendo purificada da lepra. Quando o sacerdote tiver purificado a pessoa, soltará a ave viva em campo aberto. A pessoa que está sendo purificada lavará suas roupas, raspará todos os pelos e se banhará com água. Estará cerimonialmente pura e poderá voltar ao acampamento. Contudo, ficará fora de sua tenda por 7 dias. No 7º dia, raspará novamente todos os pelos, cabelos, pelos faciais e sobrancelhas. Lavará também suas roupas e se banhará com água. Desse modo, estará cerimonialmente pura. No 8º dia, a pessoa que está sendo purificada trará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano e sem defeito, junto com uma oferta de cereal de 6 litros de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite e uma caneca de azeite. O sacerdote encarregado da cerimônia apresentará a pessoa a ser purificada junto com as ofertas diante do Senhor à entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará um dos cordeiros e o azeite e os apresentará como oferta pela culpa, movendo-os para o alto como oferta especial para o Senhor. Em seguida, matará o cordeiro no lugar sagrado, onde são mortos os animais para as ofertas pelo pecado e para os holocaustos. Assim como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É uma oferta santíssima. Depois disso, o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. O sacerdote também colocará um pouco do azeite na palma de sua mão esquerda, molhará o dedo direito no azeite da palma da mão esquerda e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está em sua mão ele colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada, em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote colocará o azeite restante em sua mão, na cabeça da pessoa que está sendo purificada. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Então o sacerdote apresentará a oferta pelo pecado para fazer expiação pela pessoa que foi curada da lepra. Em seguida, o sacerdote matará o animal para o holocausto e o apresentará sobre o altar junto com a oferta de cereal. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa que foi curada, e ela ficará cerimonialmente pura. Quem for muito pobre e não tiver recursos para apresentar essas ofertas, poderá levar um cordeiro para a oferta pela culpa, que será movido para o alto como oferta especial pela purificação. Levará também 2 litros de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite para a oferta de cereal e uma caneca de azeite. A oferta incluirá ainda 2 rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com os recursos da pessoa. Uma das aves será usada para a oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. No 8º dia da cerimônia de purificação, a pessoa que está sendo purificada levará as ofertas ao sacerdote na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro.
O sacerdote pegará o cordeiro para a oferta pela culpa, junto com o azeite, e os moverá para o alto como oferta especial para o Senhor. Depois disso, o sacerdote matará o cordeiro para a oferta pela culpa, pegará um pouco do sangue e o colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. O sacerdote também derramará um pouco do azeite na palma de sua mão esquerda, molhará o dedo direito no azeite na palma de sua mão esquerda e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está em sua mão, ele colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada, em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote colocará o azeite restante em sua mão na cabeça da pessoa que está sendo purificada. Desse modo, o sacerdote fará a expiação pela pessoa diante do Senhor. Então, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos, de acordo com os recursos da pessoa. Uma das aves é uma oferta pelo pecado e a outra é um holocausto. Serão apresentadas junto com a oferta de cereal. Desse modo, o sacerdote fará a expiação pela pessoa diante do Senhor. Essas são as instruções para a purificação daqueles que se recuperaram da lepra, mas que não têm recursos para levar as ofertas requeridas para a cerimônia de purificação. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando chegarem a Canaã, a terra que eu lhes dou como propriedade, e eu contaminar com manchas de mofo algumas casas de sua terra, o dono de uma dessas casas irá ao sacerdote e dirá: Minha casa parece ter manchas de mofo. Antes de entrar para examinar a casa, o sacerdote mandará esvaziá-la, a fim de que nada dentro dela seja declarado cerimonialmente impuro. Em seguida, entrará na casa e examinará o mofo nas paredes. Se encontrar manchas esverdeadas ou avermelhadas e a contaminação parecer mais profunda que a superfície da parede, o sacerdote sairá pela porta e isolará a casa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote voltará para examiná-la. Se constatar que as manchas se espalharam nas paredes, o sacerdote ordenará que as pedras das áreas afetadas sejam removidas e levadas para fora da cidade, até um lugar cerimonialmente impuro. Depois disso, as paredes internas da casa serão inteiramente raspadas e o material raspado será jogado num lugar impuro fora da cidade. Outras pedras serão trazidas para substituir as que foram removidas e as paredes serão rebocadas com barro novo. Se, contudo, o mofo reaparecer depois de todas as pedras terem sido substituídas e de a casa ter sido raspada e rebocada de novo, o sacerdote voltará e examinará a casa. Se constatar que as manchas de mofo se espalharam, é evidente que as paredes foram contaminadas por mofo corrosivo e a casa está impura. Será demolida e suas pedras, madeiras e todo o seu reboco serão levados para fora da cidade, até um lugar cerimonialmente impuro. Quem entrar na casa durante o período de isolamento ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. Quem dormir ou comer na casa deverá lavar suas roupas. Se, contudo, o sacerdote voltar para examinar a casa e constatar que as manchas de mofo não reapareceram depois de ter colocado o reboco novo, ele a declarará pura, pois é evidente que o mofo desapareceu. A fim de purificar a casa, o sacerdote pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo. Matará as 2 aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa. Pegará o pedaço de madeira de cedro e o ramo de hisopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água limpa. Em seguida, aspergirá a mistura sobre a casa 7 vezes. Quando o sacerdote tiver purificado a casa exatamente dessa forma, soltará a ave viva em campo aberto fora da cidade.
Desse modo, o sacerdote fará expiação pela casa, e ela ficará cerimonialmente pura. Essas são as instruções para lidar com a lepra, incluindo feridas de sarna, com manchas de mofo sobre peças de roupa ou numa casa, e com inchaços, erupções ou descolorações da pele. Esse procedimento determinará se a pessoa ou objeto está cerimonialmente puro ou impuro. Essas são as instruções a respeito da lepra e do mofo. Levítico 15. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Deem as seguintes instruções ao povo de Israel. Qualquer homem que tiver fluxo corporal estará cerimonialmente impuro. A contaminação é causada pelo fluxo, prosseguindo ou não. De qualquer modo, o homem está impuro. A cama onde o homem com fluxo se deitar e qualquer coisa sobre a qual ele se sentar ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar na cama dele, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Se alguém se sentar onde ele se sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar nesse homem que tiver fluxo, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se o homem cuspir em alguém cerimonialmente puro, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impura até o entardecer. Qualquer manta de sela sobre a qual o homem se sentar quando cavalgar, ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele, ficará impuro até o entardecer. Terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se o homem tocar em alguém sem antes lavar as mãos, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impura até o entardecer. Qualquer vasilha de barro em que o homem tocar terá de ser quebrada, e qualquer utensílio de madeira em que o homem tocar terá de ser lavado com água. Quando o fluxo do homem cessar, ele contará 7 dias para o período de purificação. Em seguida, lavará as suas roupas e se banhará em água limpa e ficará cerimonialmente puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, se apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro e entregará as suas ofertas ao sacerdote. O sacerdote apresentará uma ave como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo homem diante do Senhor por causa do fluxo. Quando um homem expelir sêmen, lavará o corpo todo com água e ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. Qualquer peça de roupa ou de couro que tiver sêmen será lavada com água e ficará impura até o entardecer. Depois que um homem ou uma mulher tiverem relações sexuais, ambos terão de banhar-se com água e ficarão impuros até o entardecer. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará cerimonialmente impura por 7 dias. Quem tocar nela durante esse período ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa sobre a qual a mulher se deitar ou se sentar durante a menstruação ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar na cama dela, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Isso inclui a cama e qualquer outro objeto sobre o qual ela tenha se sentado. Se alguém os tocar, ficará impuro até o entardecer. Se um homem tiver relações sexuais com ela e o sangue dela o tocar, a impureza menstrual será transmitida para ele e ficará impuro por 7 dias. E qualquer cama onde ele se deitar ficará impura. Se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento,
sangramento a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Qualquer cama onde ela se deitar e qualquer objeto sobre o qual ela se sentar durante esse período ficará impuro como em sua menstruação normal. Se alguém tocar nessas coisas, ficará cerimonialmente impuro. Terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Quando o sangramento da mulher parar, ela contará 7 dias e depois estará cerimonialmente pura. No 8º dia, tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os entregará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote apresentará uma das aves como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Desse modo, o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor por causa da impureza cerimonial causada pelo sangramento. Agindo assim, você manterá os israelitas separados da impureza cerimonial. Do contrário, eles morreriam, pois sua impureza contaminaria meu tabernáculo que está no meio deles. Essas são as instruções referentes a qualquer pessoa que tenha um fluxo que sai do corpo, seja um homem que está impuro por expelir sêmen ou uma mulher durante sua menstruação. Aplicam-se a qualquer homem ou mulher que tiver fluxo e ao homem que tiver relações sexuais com uma mulher cerimonialmente impura. Levítico 16. O Senhor falou com Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram ao entrar na presença do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Avise seu irmão Arão que não entre quando bem entender no lugar santíssimo atrás da cortina interna. Se o fizer, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar de expiação, e eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. Quando Arão entrar no santuário, seguirá todas estas instruções. Levará um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e a roupa de baixo de linho diretamente sobre a pele. Amarrará na cintura o cinturão de linho e colocará na cabeça o turbante de linho. As roupas são sagradas, de modo que ele deverá se banhar com água antes de vesti-las. Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes para uma oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Em seguida, pegará 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Depois, fará um sorteio para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor e qual levará os pecados do povo para o deserto de Azazel. Então Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido por sorteio e o sacrificará como oferta pelo pecado. O outro animal, o bode escolhido por sorteio para ser enviado para o deserto, será apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado para Azazel no deserto, servirá para fazer expiação pelo povo. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Depois de matar o novilho como oferta pelo pecado, pegará um incensário e o encherá com brasas ardentes do altar que está diante do Senhor. Pegará também 2 punhados do incenso perfumado em pó e levará o incensário e o incenso para trás da cortina interna. Ali, na presença do Senhor, colocará o incenso sobre as brasas ardentes, para que uma nuvem de incenso se eleve sobre a tampa da arca, o lugar de expiação que está sobre a arca da aliança. Se seguir essas instruções, não morrerá. Depois, pegará um pouco do sangue do novilho, molhará nele o dedo e aspergirá o lado leste da tampa. Então, com o dedo, aspergirá com o sangue 7 vezes diante da tampa. Arão matará o primeiro bode como oferta pelo pecado em favor do povo e levará o sangue para trás da cortina interna. Ali, aspergirá o sangue do bode sobre a tampa e diante dela, como fez com o sangue do novilho. Desse modo,
fará a expiação pelo lugar santíssimo e fará o mesmo com toda a tenda do encontro por causa da contaminação pelo pecado e da rebeldia do povo. Ninguém mais poderá ficar na tenda do encontro quando Arão entrar para realizar a cerimônia de expiação no lugar santíssimo. Ninguém entrará até que ele saia depois de fazer a expiação por si mesmo, por sua família e por toda a comunidade de Israel. Em seguida, Arão sairá para fazer expiação pelo altar que está diante do Senhor. Para isso, pegará um pouco do sangue do novilho e do bode e o colocará em cada ponta do altar. Então, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar. Desse modo, ele o purificará da contaminação dos israelitas e o tornará santo. Quando Arão terminar de fazer a expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, apresentará o bode vivo. Colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele toda a maldade, a rebeldia e os pecados dos israelitas. Assim, transferirá os pecados do povo para a cabeça do bode. Depois, um homem escolhido especialmente para essa tarefa levará o bode para o deserto. Ao sair do deserto, o bode levará sobre si todos os pecados do povo para um lugar distante. Quando Arão voltar para dentro da tenda do encontro, tirará as roupas de linho que vestia ao entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado, vestirá suas roupas habituais e sairá para apresentar um holocausto para si mesmo e um holocausto para o povo. Desse modo, fará a expiação por si mesmo e pelo povo. Por fim, queimará no altar toda a gordura da oferta pelo pecado. O homem escolhido para levar o bode expiatório para o deserto de Azazel levará as suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. O novilho e o bode apresentados como ofertas pelo pecado, cujo sangue Arão trouxer ao lugar santíssimo para a cerimônia de expiação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e os excrementos dos animais serão queimados. O homem que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão. Nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é uma lei permanente para vocês. Nesse dia serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Será um sábado de descanso absoluto, no qual se humilharão. Essa é uma lei permanente para vocês. Nas gerações futuras, a cerimônia de expiação será realizada pelo sacerdote ungido e consagrado para servir como sacerdote no lugar de seu antepassado Arão. Ele vestirá as roupas sagradas de linho e fará a expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês, para que se faça expiação pelos pecados dos israelitas uma vez por ano. Moisés seguiu todas essas instruções exatamente conforme o Senhor havia ordenado.